Olá, você sabe o que é tentar a Deus? Você já ouviu falar nisso? Você sabia que nós podemos tentar ao Senhor? Para a gente entender um pouco, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lá no Salmo número 95, diz assim a partir do versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, sobre tentar a Deus. Isso é um pecado, né? Nós não devemos tentar a Deus. Essa é interessante lá em Jesus, na sua tentação, né? Em Mateus capítulo 4, ele diz que Jesus ele sofreu 3 tentações. Na segunda, quando Satanás diz, quando leva ele até o monte do templo, até o pináculo do templo e fala, tira-se, se joga aí e pede para os anjos virem te pegar. E ele fala assim para Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é então tentar ao Senhor? Esse texto de Salmos que nós lemos fala um pouco que o povo de Deus tentou ao Senhor lá em Massá e em Meribá. São 2 ocasiões que elas dizem, nas 2 onde o povo estava no deserto e faltou água. O povo estava lá no deserto, estava caminhando e faltou água no meio do povo e eles começaram a duvidar de que Deus estava no meio deles. Eles começaram a reclamar com Moisés e com Arão, como que dizendo, poxa vida, Deus ele esqueceu da gente. Deus ele não está olhando mais para mim, Deus não está mais olhando para mim, Deus ele não está mais no meio de nós, Deus ele se esqueceu, Deus ele foi embora. E eles estavam se esquecendo, e naquelas ocasiões então Moisés, nas 2 delas, né, Moisés ele vai em uma delas, ele bate na pedra e sai a água, e na outra que ele deveria falar para a pedra, ele acaba batendo 2 vezes na pedra e também sai a água. Mas são 2 ocasiões onde a gente vê que o povo de Deus tentou ao Senhor. Por que eles tentou? O que é então tentar a Deus? Lógico, a gente vê que tentar a Deus é quando a gente começa a pensar que Deus ele não está mais com a gente. Quando a gente começa a fazer algumas coisas para tentar provar se Deus está o mesmo ou não com a gente, né? Então isso é tentar ao Senhor. Nós não devemos fazer isso. Por que não? Porque o povo de Deus verdadeiramente, né, como diz no Salmo, nós que somos ovelhas do seu pasto, nós temos que crer que Deus ele está conosco em todos os tempos. É uma promessa. Ele cumpre a sua promessa. Deus ele está conosco sempre, todos os dias. E Jesus ele disse isso lá no final de Mateus 28, ele vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não precisamos nos preocupar, não precisamos tentar ao Senhor, precisamos confiar que Ele está conosco. E quando Ele está conosco, nada nos faltará. Que Deus abençoe a sua vida.